Olá, meu povo! Ó o Peruca aqui de novo! Tô aqui para fazer um resumo das eleições de primeiro turno nesse ano de 2022. Primeiro, mostrou que ainda há pelo menos um terço dos brasileiros que votam com a bunda e não com a cabeça. Entendeu? Porque os deputados federais e senadores eleitos e alguns governadores não dá para entender o que parte do povo ainda pensa. Aliás, dá, mas não dá para entender como pensam assim, né? E não posso deixar de dar um abraço para o Nordeste, entendeu? Terra linda, maravilhosa, onde tem o povo mais inteligente do Brasil, porque realmente estudam seus candidatos. Mas o restante do Brasil, nós tivemos no Distrito Federal o Jesus na Goiabeira, eleita, né, senadora da República. Primeiro, eu acho que o Distrito Federal não tinha que ser um estado. Opinião minha. Tinha que ser uma cidade como outra qualquer. Porque você tem uma mini PM, um mini assembleia, uma mini, sabe? É, deputado distrital, mini senadores. Então, não sei, posso estar errado, mas é o que eu penso. Mas o Distrito Federal, como estado, elegeu o Jesus na Goiabeira, a Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Tivemos aí no Paraná, né, dois criminosos sendo eleitos, um para Senado, outro para deputado federal, entendeu? Que lesaram a pátria Brasil, que fraudaram a eleição de 2018, né, condenando injustamente o líder das pesquisas, líder esse que ganhou no primeiro turno em 2022 com 48,5% dos votos, o presidente Lula. Tivemos no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, um senador que tem como herói o maior torturador do Brasil, um homem que jogava rato nas genitálias de mulheres. E aí vai, né? Pelo Brasil todo. São Paulo colocou no segundo turno, ganhando em primeiro turno, né, como governador, um carioca. Parabéns ao São Paulo. Colocou o Tarcísio, se eu não me engano é o nome dele, né, ganhando do no primeiro turno, né? Vai ter segundo, mas na frente do Haddad, que é paulista, que nasceu em São Paulo, foi prefeito, né, um dos melhores prefeitos da cidade de São Paulo. Colocaram um carioca, uma pessoa que nem sabia onde ia votar. Então, realmente, sabe, depois do golpe de 2016 da presidente Dilma, depois da prisão ilegal, fraudando as eleições de 2018 do presidente Lula, o Brasil, nesses últimos 6 anos, mostrou o quanto, né, de fascistas, de racistas, de pessoas que acham que mulher é inferior, sabe? De falsos moralistas, falsos evangélicos, né? Porque como pode votar numa pessoa dizendo que ele é homem de família, se o homem tem três ex-mulheres, né? Duas ex-mulheres e trocou a primeira mulher pela amante que engravidou, o cara que só fala palavrões, o cara que só fala em armas, fala em matar, fala, sabe? Então não dá para entender como esse nosso país está. E foram 44% dos votos válidos no primeiro turno. Um homem que junto. Também elegeram, acho que em São Paulo, o ministro, né? O generale, ex-ministro da Saúde, o Pazuello, que junto com Bolsonaro ajudaram o vírus, entendeu? A exterminar 400 mil brasileiros que podiam estar vivos hoje
se não fosse a posição negacionista, digamos assim, a incompetência do desgoverno Bozo nazista, genocida, miliciano, condenado pelo Tribunal Internacional por crimes contra a humanidade, ninguém fala isso, né? Seu Bozo. Então, quer dizer, o Pazuello se elegeu. Nós estamos... Sabe? O Congresso e o Senado, a partir de 2023, sabe? Pior dos últimos tempos. Então não dá para entender o que aconteceu nesse país, sabe? Brasileiro querendo matar brasileiro, né? Vários eleitores gado, sabe? Escrachando o povo do Nordeste, sabe? Dizendo que tem que morrer de fome, quer dizer, uma nojeira, gente, uma nojeira, sabe? As mortes que aconteceram nesse primeiro turno de petistas, sabe? Quer dizer, o cara mata o outro porque apoia o Lula, apoia o PT, e não se viu ao contrário, entendeu? Tentaram usar aquele idiota que matou a esposa e o filho com um tiro de fuzil porque ele tinha uma tatuagem do Lula no braço, mas não foi política, entendeu? Ele tinha a tatuagem do Lula no braço, mas ele usou um fuzil porque ele era CAC, porque liberaram o CAC para todo mundo, a polícia não fiscaliza, o exército não fiscaliza, tem que ficar... Quem tem clube de tiro e quem usa CAC tem que ser os primeiros a pedirem fiscalização ferrenha em cima de todo mundo. Porque se você é uma pessoa decente, está com toda a documentação certa e cumpre a lei, você tem que ser contra aquele doido, entendeu? Que dá um tiro na mulher com um fuzil. E matou o filho por causa disso. Ah, podia usar outra arma? Podia. Mas de repente o filho estaria vivo ou até a própria esposa. Agora ele estava com um fuzil porque ele tinha CAC e simplesmente... passou batido, não há fiscalização. Ou não há fiscalização que devia ser feita. Inclusive, o próprio Exército Brasileiro não quer nem fiscalizar a compra de armas, exportações de armas. Ou importações, desculpa. Armas importadas para dentro do nosso... Quer dizer, e aí querem reeleger um cidadão que deixou morrer 400 mil brasileiros por incompetência, por negligência, por falta de humanismo. Um homem que só não está R$ 12 a gasolina porque ele roubaram o ICMS dos estados na canetada, que isso vai estourar no colo dos novos e dos governadores reeleitos a partir do ano que vem. Vai faltar dinheiro para segurança, saúde, educação. Por quê? Porque tomaram o ICMS para baixar a gasolina para ganhar a eleição. O Auxílio Brasil de R$ 600 só foi pago graças ao Congresso. E eles tinham baixado e aumentaram por causa da eleição. Querem liberar dinheiro agora antes do segundo turno. Então eles estão tentando comprar o voto. E ficou bem claro nas eleições, entendeu? Que quando falavam que o Bolsa Família era para comprar o voto dos pobres, não conseguiram. Porque o primeiro presidente em exercício que perde o primeiro turno, e quem perde o primeiro turno perde o segundo. O país desacreditado internacionalmente, um país que nos últimos 3 anos e 9 meses não foi recebido e nem recebeu nenhuma autoridade de grande porte, chefe de Estado, né, de outros países, presidente de outros países, de grandes... Foi lá nos Estados Unidos, atrás do Trump, entendeu? Porque era capacho do Trump. Mas no Brasil mesmo veio quem? O presidente da Hungria, que é o mesmo patamar do atual presidente do Brasil, tem os mesmos pensamentos. Agora, onde não há segundo turno para governador, o povo tem que acordar. Tá bom? Ir no supermercado com R$ 100 e sair com uma sacolinha com 3 produtos? Tá cheio de fake news aí de novo, de satanismo, de comunismo. O povo brasileiro não pode ser tão burro assim ao ponto de achar que ainda há comunismo, que ainda há, sabe? Que o presidente Lula não é temente a Deus.
Parem com a hipocrisia. O aborto está aí. As mulheres estão fazendo aborto em casa, estão fazendo aborto com açougueiros. As pobres, né? Porque as ricas vão para suas, né, para Miami, para a Europa fazer o aborto. Eu sou contra. Eu acho que o aborto já está descrito na lei e lá tá bom. Estupro, caso de morte da mãe, o feto com problemas, né, encefálicos. Eu acho que tem outros métodos anticoncepcionais para evitar a gravidez, principalmente para os homens também, que a mulher não faz sozinha. Né? O homem engravida 200 mulheres e a mulher engravida uma vez, né, fica grávida uma vez a cada 9 meses. Então os homens também têm que trabalhar a cabeça desses caras. Mas tem que discutir. É um caso de saúde pública? Vamos sentar e vamos discutir. Agora vamos parar com a hipocrisia. Né? Como é que o Bozo nazista é um homem de Deus? Para com isso. A família dele toda está envolvida em crime de corrupção, que é outro fato. Teve gente que se elegeu aqui no Paraná, né, o Lesa Pátria, os dois Lesa Pátria, falando em anticorrupção. Se eles são os mais corruptos, como é que eles falam anticorrupção? E o Paraná elegeu os dois. Desde quando que não há corrupção no governo do Bolsonaro? A corrupção existe desde 1500 e vai continuar existindo depois que a gente for embora desse plano. Que a corrupção, o ser humano, onde o ser humano toca a mão, sempre haverá rolos. E há mais corrupção neste governo porque ela não é controlada, ela não é combatida. E a Lava Jato, que foi o maior esquema de destruição do Brasil, é só pegar os áudios da Farsa Jato. Nós já sabíamos disso antes, porque era só ver os processos, só ver como estava sendo conduzindo, tortura psicológicas, para que os delatores colocassem o PT e o Lula na jogada. Lula foi absolvido na ONU por unanimidade, são 17 juristas de todo o mundo, de diferentes aspectos, disseram que o Lula não teve um julgamento honesto e não havia provas. É só ler os processos do criminoso Moro. Agora vai ficar 8 anos como senador, quer dizer, não vai poder ser julgado. Deltan Dallagnol também vai ficar 4 anos sem poder ser julgado. Tem que ser revisto esse fórum privilegiado. Eu acho que você só pode não ser condenado ou processado enquanto político, entendeu? De assuntos relacionados ao seu mandato, do momento que você tomou posse durante os 4 anos. Civil, criminal, antes, depois, durante, tem que ser processado e se dever, né, devido ao processo legal, é óbvio, não o que fizeram com Lula, deve ser condenado sim. Porque tá aí a família toda do Bolsonaro. Os filhos que trouxeram o exemplo do pai, rachadinhas, 107 imóveis durante 30 anos, entre filhos, esposa, ex-esposa, cunhado, 51 pagam em dinheiro vivo, ou pelo menos parte de dinheiro vivo, e o povo, né, 44% dos eleitores, ciristas votaram no primeiro turno no Bolsonaro para o Lula não ganhar no primeiro turno, faltou 1,6% para o Lula ganhar no primeiro turno. Ciristas, ou que dizem que eram ciristas, votaram no Bolsonaro. Por quê? Porque o Ciro fez aquelas palhaçadas também, mostrando que é mau caráter. Agora vai ter que apoiar o Lula, porque o partido dele vai apoiar o Lula. E ele se acabou politicamente. Então, acho que nós temos aí, né, quase um mês, ou um mês para o segundo turno. O pessoal tem que rever isso. Entendeu? Tem que rever isso. Porque não adianta chorar depois, porque essas pessoas que não foram votar, e é outro caso também, as abstenções, só no Rio foram 22% de abstenções, no estado do Rio de Janeiro. Isso foi padrão quase todo o Brasil. São as primeiras pessoas que vão reclamar depois que a gasolina está cara, que o arroz está caro, que a carne está cara. O povo não participa das eleições, mas reclama de morte. E lá fora estão olhando
para nós aqui dentro. Se o Bolsonaro ganhar ou se reeleger, uma coisa é certa: aqui vai virar uma Venezuela de verdade. E com embargos econômicos dos Estados Unidos e da Europa, porque ninguém no mundo gosta desse atual presidente. Ele é fascista. Ele tem apoio de neonazistas e isso o mundo não tolera mais. Vai ser pior que se fosse um comunismo de verdade, coisa que isso não existe. Nem a China é comunista de verdade. Abram os olhos. E dia 30 de outubro, 13 para presidente. E onde há candidatos ao governo do Estado de direita, de esquerda e da federação do PT, votem neles.